Fala prevencionista, tudo bem? Estamos aqui. Estou aqui hoje em São Paulo e quero bater um papo com você sobre erros que certamente a gente vai cometer na investigação e análise de acidentes, né? O que a gente tem hoje, né? A NR1 trouxe para todas as empresas a obrigação, para todas as empresas, não existiu nenhuma concessão por parte da NR1. Olha, empresas de grau de risco tal não precisa fazer análise de acidente. Empresas, não, todas. Todas. Todas as empresas precisam fazer a investigação e análise de acidente. E a gente já quer aqui antecipar alguns possíveis erros que as empresas vão cometer, né? E muitos desses erros, claro, através dos profissionais de segurança, que muito provavelmente serão os responsáveis por fazer essas análises, né? Então, eu acredito que o conteúdo vai ser bem bacana. Eu separei muita coisa boa aqui, fiz várias anotações. Então, acredito que essa live vai ser muito interessante. E aí eu já peço para você, prevencionista que está acompanhando, né, se você julga que o tema é importante para você, talvez seja importante, interessante também para algum colega seu, né? Então, se julgar que vale a pena, compartilhe o link desse vídeo, né, dessa live aí, envie o aviãozinho dessa live para algum colega seu. Deixa eu virar aqui para não pegar a luz lá do fundo. Aê! Beleza, primeira coisa, é importante a gente separar investigação de análise. Yes, isso mesmo. O que é, né, e essa distinção vai ajudar a gente a organizar melhor os trabalhos, né? A investigação, né, consiste o quê? Na coleta de dados. Você vai a campo, não aconteceu um acidente de trabalho, você vai a campo, vai coletar dados. E a investigação de acidente, né, a análise de acidente consiste em analisar os dados. Então, a investigação, coleta de dados, a análise, analisar os dados. E aí a gente já começa com os erros, né? Na investigação de acidente, existe um erro que o pessoal comete muito, que é esperar passar muitos dias antes de começar a análise do acidente, né? Antes de começar a investigação do acidente, a coleta de dados. Quando a gente vê nos filmes, né, nos seriados norte-americanos, né, que logo que acontece, né, um acidente em algum lugar, um crime, né, imediatamente a investigação já é chamada. Quando a gente fala de acidente de trabalho, isso também deve ser organizado. Ou seja, eu não posso esperar muitos dias para começar a fazer a coleta de dados, porque senão, né, o tempo passa e eu acabo perdendo informações. Então, tão logo o acidente aconteça e tão logo seja possível, já é necessário começar a fazer a coleta de dados, né? Já é necessário você começar a investigação do acidente, a ir para o ambiente de trabalho e coletar os dados. Quais dados eu vou coletar para fazer uma boa análise de acidente, né? Para cumprir bem a NR1, né? Lembrando, a análise de acidente agora aparece na NR1, na NR4 e na NR5. O que eu devo fazer, né, para ter uma boa coleta de dados? Olhar, né, coletar dados físicos, se possível, né, resto de máquina, partes da máquina, fotos, tirar fotos. Tem câmera de segurança? Pode ser interessante você olhar na câmera de segurança e ver o que aconteceu no exato momento do acidente, voltar alguns minutos antes para saber o que aconteceu ali pouco antes do acidente. Se tem câmera, isso ajuda bastante. Se não tem câmera, você vai andar pelo ambiente, tirar bastante foto, tentar explorar ângulos diferentes, chega de um lado da cena do acidente, tira foto, vai para o outro, dá outra volta para o outro lado, tira foto, vai para o outro lado, tira foto. E também é importante, né, nessa etapa
de investigação de acidente é entrevistar pessoas. A entrevista para uma investigação de acidentes é uma coisa muito importante. Nunca é negligenciada a entrevista, nem em acidentes aéreos. Até em acidentes aéreos o pessoal faz entrevista. Só é preciso ter alguma cautela, porque a entrevista, apesar de ser um momento importante, ela deve ser conduzida com muita atenção. A entrevista depois de um acidente de trabalho, ela deve ser bem cautelosa. Como assim, Nestor? Eu não devo aceitar como verdade absoluta o que as pessoas relatam para mim. O fato é que o que as pessoas passam, né, em relato de acidente tem muito mais a ver com a experiência delas do que com o fato em si. Inclusive, né, tem vários relatos, tem um vídeo interessante no canal Aviões e Músicas, onde eles mostram o relato de uma pessoa sobre um acidente aéreo, né? E o cara faz um relato sobre o acidente aéreo, todo emocionado, não sei o que, você fala, nossa, que triste que deve ter sido. Ele fala, o avião veio dando pirueta, assim, não sei o que, o avião veio pegando fogo. E aí você olha e fala, cara, que terrível. Mas, quando vai olhar os dados oficiais do acidente, quando se olha as gravações de celular sobre o acidente, não tem nada de avião dando pirueta, não tem nada de fogo no avião. A pessoa simplesmente achou que viu uma coisa e relatou. Sempre quando a gente vai fazer uma análise de acidente, ao coletar informação de testemunha, nós temos que ser muito cautelosos, senão a chance de você conduzir sua investigação para um lugar totalmente diferente, ela é muito possível. Por exemplo, teve um acidente aéreo no dia 12/11 de 2001, né, em um voo da American Airlines, 2001, né, 12/11 de 2001. O voo partiu do aeroporto John Kennedy, né, com destino ao aeroporto Las Américas, em São Domingo, lá na República Dominicana. O avião, infelizmente, caiu, matando 275 pessoas. Que triste, né? 394 pessoas relataram que viram o avião caindo. E aí, lógico, essas pessoas, né, foram entrevistadas pelos analistas do acidente. E aí, olha só que coisa, o tempo de queda do avião durou cerca de 93 segundos. Foi ultra rápido. Mas mesmo assim, 394 pessoas viram o avião caindo. Daí foram entrevistar as pessoas. 57% das pessoas entrevistadas disseram que viram o avião pegando fogo enquanto estava no ar. 56%, mais da metade, viram o avião pegando fogo. 20% dessas pessoas, 22% dessas pessoas disseram que viram fogo na fuselagem. Outras pessoas disseram que viram fogo na asa direita. Outras pessoas disseram que viram fogo na asa esquerda. Agora, o fato é, não teve fogo nenhum. Não teve fogo nenhum. 50% das pessoas que relataram o acidente viram fogo, mas não teve fogo nenhum. Por que isso acontece? Porque muito do nosso relato sobre um evento vem da nossa percepção, das nossas experiências passadas a respeito daquele evento. Então, por que eu estou reforçando isso aqui? Tome muito cuidado na coleta de informações de testemunhas. E é por isso que, em análises de acidentes aéreos, o relato de testemunha serve apenas para buscar direcionar o rumo da análise, mas nunca é considerado como um fator objetivo em si. Nestor, por que as pessoas erram tanto, né, no relato como relato de testemunha? Porque, como eu disse, vem das experiências passadas. Quando a gente fala de queda de avião
desastres aéreos, quais são as experiências que nós temos? Filme de Hollywood. Mas, quando a gente vai... E no filme de Hollywood sempre tem o quê? Né? Avião caindo, fogo, explosão. O pessoal adora isso, né? Filme, estilos Transformers, né? Pá, explosão, pá, pá. Mas quando é um acidente aéreo real, normalmente não tem fogo, não tem explosão. Mas as pessoas, né, por acreditarem nisso, relatam isso. Então, prevencionista, um cuidado importante. Preste muita atenção no relato das pessoas. Mas não considere o relato das pessoas como verdade absoluta. Nós estamos ainda na fase do quê? Da coleta de dados, a investigação do acidente. Beleza? Então, é preciso ser rápido na coleta de dados para não esperar o tempo passar. E com relação ao relato de testemunha, se a coleta de depoimentos de testemunha, ela sempre vem, né, com essa dose de erro, de emoção, de experiências passadas. Quando a gente deixa passar o tempo, isso aumenta ainda mais. Então, é preciso que o profissional de segurança, tão logo aconteça o acidente, rapidamente, tão logo seja possível, já busque entrevistar as testemunhas quanto antes. Senão, quanto mais o tempo passar, mais distante vai ficar o relato das pessoas do que realmente aconteceu no acidente de trabalho. Então, o analista do acidente ele deve explorar todas as linhas possíveis e fugir daquelas coisas, né, bem óbvias, que são, por exemplo, focar a análise de acidente no último evento da cadeia. Ah, o acidente aconteceu porque ele não usou EPI, o acidente aconteceu porque ele estava com objeto cortante. Gente, isso é bem óbvio, mas a pergunta é, por que ele não estava usando EPI? Simplesmente dizer que o acidente aconteceu porque alguém não estava usando EPI não ajuda em nada a melhorar a cultura de segurança da empresa. É muito bom para o analista do acidente que lava suas mãos. Ah, o acidente aconteceu porque ele não usou a luva. Isso, tchau, tchau, vamos para a próxima. Mas o objetivo da análise do acidente, né, e da investigação de acidente é o quê? O aprendizado. E quando eu, profissional de segurança, vou fazer uma investigação e análise de acidente e não obtenho aprendizado, aquela acaba sendo uma energia jogada fora, um esforço jogado fora. Então, de novo, é preciso que haja aprendizado numa investigação e análise de acidente. E se eu errar na condução dessa análise, acaba não havendo aprendizado. Então, é preciso ser crítico. É preciso ir além da primeira impressão. Porque, normalmente, a primeira impressão tende a estar errada. A gente tende a simplificar as coisas, né? Assim como a gente faz nas nossas vidas. Então, fuja das crenças pré-concebidas. Quando a gente cria uma hipótese, a hipótese, o trabalhador errou, o trabalhador cometeu um ato inseguro, o trabalhador cometeu um ato de desvio, ou houve falta de percepção de risco. Quando a gente cria uma hipótese assim, nossa tendência é trabalhar a investigação toda para comprovar o nosso ponto. O nosso ponto. E aí a gente acaba subestimando outras evidências que poderiam conduzir a nossa análise para outro lado. Se eu acredito que é um acidente que aconteceu por causa de erro humano, eu vou tender a focar a investigação toda e ainda, isso é de forma inconsciente, tá? Vou contar um segredo para vocês. Nós não gostamos de ser contrariados. Então é por isso que numa análise de acidente, se eu penso que é ato inseguro, se eu penso que é desvio, se eu penso que é uma ação imprudente do trabalhador, eu vou tender a fazer a análise toda inconscientemente para comprovar o meu ponto. Por isso que grandes empresas
não permitem que uma análise de acidente grave seja feita por uma pessoa sozinha. Normalmente, essa investigação e análise envolve um grupo de pessoas maior, justamente para fugir do viés que uma pessoa só teria. Quando você tem uma análise de grupo, né, a troca de informações tende a abrir um pouco mais o leque. Então está aí até uma sugestão para você, né? Em acidentes graves na sua empresa, em acidentes de importância na sua empresa, talvez seja o caso de você nunca fazer a investigação e análise sozinho. Talvez seja o caso de você envolver a CIPA. O Tony Costa fez uma pergunta, Nestor, quando acontece um acidente e não tem nenhuma testemunha por perto, o que fazer? Bom, se tiver circuito de câmera, pode ajudar bastante. Se não tiver uma testemunha por perto no exato momento do acidente, né, vamos pensar que, sei lá, tinha só o operador e o operador está impossibilitado de falar, entrou em coma. Câmeras. Ah, não tem câmeras. Então eu posso tentar voltar, conversar com outras testemunhas e tentar voltar o máximo possível até antes do período do acidente acontecer. Né? A colega quer estar falando simulado, mas o problema é, se você for fazer um simulado sem a vítima, pode não ser muito eficiente, não ser muito eficaz. Então, o que eu digo? Converse com outras pessoas que estavam ali antes do acidente acontecer. Pergunte como o trabalhador executava a sua atividade. De repente, ele já costumava fazer errado, há muito tempo. Por culpa dele? Não, porque a cultura de segurança batia palma. A empresa, batia palma. Já viu aquele chefe onde, se o trabalhador faz rápido, ele não se importa se o trabalhador fez seguro ou não? Tá cheio de empresa assim. Fez rápido? Joinha, parabéns. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. Não tinha testemunha. O acidentado está no hospital, está impossibilitado de falar, não sabemos nem quando ele vai poder falar, tá, sei lá, em coma, por exemplo. Então, eu posso usar isso. Câmera, se não tiver câmera, eu converso com os pares e tento descobrir como ele executava a atividade dele diariamente. E talvez com a conversa dos pares e com as evidências que restaram do acidente, as evidências físicas, eu já posso ter um direcionamento de por que aquele acidente aconteceu. Outra coisa importante, quando eu estiver fazendo, né, uma investigação de acidente, uma coleta de dados, e aí quando eu for julgar esses dados, eu devo fugir de medidas de controle que sejam fáceis. Tá? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Outra coisa que eu devo fugir, né, é de avaliações binárias. É comum a gente, numa análise de acidente, colocar assim, ato inseguro, condição insegura, fator pessoal de insegurança, falta de percepção de risco, mas até que ponto isso colabora para o aprendizado? Essa que é a grande questão. Quando a gente culpa alguém, isso não colabora para o aprendizado da empresa. E, de novo, toda investigação deve focar em aprendizado. Se não há aprendizado na análise daquele acidente, infelizmente, foi energia jogada fora. Simplesmente fazer um relato para documentar o acidente acaba não sendo de grande utilidade, até porque a CAT já vai fazer isso, né? A comunicação de acidente já vai ser usada para o registro da ocorrência. Mas é preciso ir além, é preciso ter aprendizado. Então, cuidado com conclusões binárias. É seguro, é inseguro. É erro humano, até porque esses rótulos não ajudam muito, né? Deixa eu contar uma coisa verdadeira para vocês. Normalmente, o trabalhador comete muitos erros ao longo do dia. Normalmente você, eu, cometemos muitos erros ao longo do dia.
O problema das empresas é que quando o trabalhador comete um erro, às vezes comete até uma violação, e o resultado é positivo, palmas para ele. A empresa acha ótimo. Mas aí, quando o resultado é negativo, quando dá errado, pau nele, né? Aí o bicho pega. Então, o profissional de segurança deve tomar muito cuidado com isso. Com essa corrida atrás do erro humano. Porque simplesmente, né? Todo mundo erra. Tô até em São Paulo hoje, ministrando, sábado e domingo estive ministrando o curso Descomplicando o GRO e o PGR, e a gente comentou uma coisa que é verdadeira aqui. Todo acidente de trabalho ocorre por conta de erro humano. Todo acidente de trabalho ocorre por conta de ato inseguro. Se não tivesse um ato, não teria o acidente. Se o trabalhador ficar sentado o dia todo, não vai ter o acidente. Então não adianta eu culpar o trabalhador. Eu tenho que observar o contexto. O que colaborou para que o acidente acontecesse? O ato inseguro do trabalhador normalmente é só um gatilho. É só o último evento da cadeia. Uma cadeia de muita coisa. O último evento da cadeia. Não usou o EPI. Mas aí, se você for olhar na cadeia, tem mais coisa. Por exemplo, um acidente que aconteceu em um dos nossos clientes. Uma enfermeira tinha aplicado o medicamento em um paciente e ela tinha acabado de retirar, né, a agulha do paciente, ainda estava com a agulha desencapada, aí alguém chamou ela, fulana, aí ela olhou, pam, furou o próprio dedo. Último evento da cadeia, furou o próprio dedo. A investigação de acidente colocou o quê como causa do acidente? Falta de atenção da trabalhadora. Falta de atenção da trabalhadora? Por que ela furou o próprio dedo? Foi falta de atenção? Aí vem aquela questão, né? Qualquer pessoa que for chamada pelo nome, qual é a tendência dessa pessoa? Olhar. Quem me chamou? Dizem que a palavra mais doce para os nossos ouvidos é o nosso próprio nome. Para a empresa foi muito confortável. Medida de controle, orientação para essa trabalhadora. Ela furou o próprio dedo, né? Segundo a investigação deles, faltou atenção. Vamos treinar essa trabalhadora. Retreinamento. Aí tu pega uma enfermeira que já tem 5 anos que está no hospital e vai receber um treinamento de segurança. Em muitos casos, esse treinamento ministrado por uma pessoa com menos experiência do que ela. É para treinar ou é para humilhar? Temos que refletir sobre isso, prevencionista. Então, talvez o grande problema seja, na verdade, que a empresa julgue como apropriado alguém chamar o nome de outra enquanto essa pessoa está com o objeto perfurocortante na mão. Onde deveria ser o foco? Trabalhar com as equipes, né, no famoso cuidado ativo, para ensinar elas a nunca chame o colega quando o colega está em uma atividade que exige alta carga cognitiva, exige atenção. E isso é ensinado até em muitas obras, né? Deveria ser ensinado em hospital também. No nosso caso aqui, desse exemplo. Nunca chame o colega quando ele está executando uma tarefa que exige alta carga cognitiva, como aplicar um medicamento em um paciente. Porque senão acontece isso, o cara está com a agulha desencapada, fulano, pã, agulha que acabou de ser retirada do paciente no dedo. Então, meu amigo e minha amiga, são reflexões duras que a gente tem que fazer para melhorar nossas análises. Tem um relato no livro de segurança que diz o seguinte: num avião comercial,
A observação de 44 horas de voo sucessivas permitiu levantar 162 erros. Olha só, um avião comercial, né, um avião da Gol, da Azul, da Latam, um avião comercial, a observação de 44 horas de voo sucessivas permitiu levantar 162 erros, dos quais 157 desses erros foram reparados pela tripulação. Eles perceberam, opa, erramos. Somente um erro desse deu lugar a uma sinalização, deu lugar a alguma ação corretiva. Os outros erros foram percebidos como erros normais. Prevencionista, errar é normal. É gozado ver técnico de segurança, engenheiro de segurança, tratando o trabalhador como se fosse possível eliminar os erros. Quem dera! Eu sempre brinco com os colegas, se vocês descobrirem como eliminar os erros dos trabalhadores, por favor, me avise. Porque eu quero eliminar os meus erros também. Seria ótimo eu deixar de errar. Mas é impossível para todos, inclusive para os trabalhadores. É impossível evitar o erro humano. O que a gente pode trabalhar é para diminuir a gravidade dos acidentes, trazendo para o ambiente de trabalho um ambiente de trabalho no qual seja resiliente. O que é um ambiente de trabalho resiliente? É aquele que, mesmo se o acidente acontecer, o acidente não vai ser grave, vai ser um acidente leve. Nós vamos criar barreiras para evitar que o acidente seja grave. Evitar a gravidade do acidente. Esse é o canal. Outro ponto. Fizemos uma investigação e análise de acidente. Eu tenho que, na hora de implementar a medida de controle, lembrar que criar regras, novas regras, mais regras, nem sempre será um bom caminho. Mais regras nem sempre traz segurança. Mais regulação nem sempre traz segurança. Pode acabar trazendo descontentamento. O Tony comentou que às vezes o acidente acontece por questão de cobrança do próprio gestor. Para muitas empresas, a produtividade é mais importante que a integridade física do trabalhador. Concorda? Tony, eu não concordo que a produtividade é mais importante do que outra coisa. Eu concordo que a produtividade é mais importante do que tudo. Porque a produtividade impacta necessariamente na sobrevivência da empresa. Então, a produtividade da empresa é mais importante do que tudo, inclusive do que a segurança. Empresa não nasce pensando em segurança. Empresa nasce, é criada para produzir. O desafio das empresas é produzir com segurança. Que é um baita de um desafio. E é por isso que existem os profissionais que vão para as empresas pensando exclusivamente em segurança. Mas existe uma irrealidade na cabeça do profissional de segurança que ele acredita que não, a empresa precisa ter segurança como prioridade. Toda empresa prevencionista que tiver segurança como prioridade, ela quebra. Se a empresa tiver segurança e trabalho como prioridade, ela quebra. É impossível. Toda vez que algum profissional vem falar, Nestor, na nossa empresa segurança é prioridade. Eu digo, é mesmo? Mas a sua empresa tem segurança como prioridade, né? O trabalhador é a prioridade, certo? Certo. Entendi. Mas a empresa está funcionando agora, em período de pandemia? É isso mesmo? Tem pessoas que foram trabalhar e morreram. E a segurança é prioridade. É isso. Então, meu amigo e minha amiga, a gente tem que ter uma segurança de trabalho que seja mais realista. E tem que começar por nós, né? Profissionais de segurança. Segurança, de novo, nunca foi e possivelmente nunca será prioridade para as empresas. É prioridade para mim, que sou profissional de segurança. Mas até eu sou profissional de segurança. Se eu esquecer que a empresa precisa produzir,
e não usar a segurança para aumentar a produtividade da empresa, até eu, profissional de segurança, tendo a correr o risco de ser desligado. Corta ele, profissional de segurança, no olho da rua. Porque todo mundo tem que estar pensando em produtividade. Os profissionais de segurança que dão certo nas empresas, todos eles que eu conheço, eles levam a segurança do trabalho para o caminho da produtividade. Eles mostram para o empregador, olha empregador, se o senhor investir em segurança, haverá aumento da produtividade. Tempos atrás eu entrevistei o Emerson Piscinato da Fine Alimentos. Eles fizeram um trabalho fantástico lá na Fine Alimentos com a CIPA. Eles ganharam o prêmio de a melhor CIPA do Brasil. Olha que legal. E olha que coisa, né? Resultado que eles tiveram trabalhando com a CIPA. Diminuição de 70% dos acidentes de trabalho. Legal, né? Diminuição no consumo de água. Opa, consumo de água, isso. Diminuição no consumo de energia elétrica. Aumento do engajamento dos trabalhadores. De novo, vou repetir, profissionista. Isso aqui é importante. Emerson, que é o diretor industrial da Fine Alimentos, que acabou aceitando o cargo de presidente da CIPA lá. Eles ganharam o prêmio de melhor CIPA do Brasil. Resultados da segurança. Diminuição de 70% do número de acidentes de trabalho. Diminuição do consumo de água. Diminuição do consumo de energia elétrica. Maior motivação dos trabalhadores, aumento de produtividade. Tudo isso veio a partir da segurança. Quando você melhora a segurança, melhora tudo. Aí o que o Emerson falou? Nós descobrimos coisas que deram certo em segurança e implementamos também em outras áreas da empresa. E deu certo também. Uma das coisas que eles pegam firme lá na Fine Alimentos é feedback positivo. Feedback positivo. Acertou? Ganha feedback. Acertou? Ganha feedback. Não é uma segurança do trabalho, ele até falou isso na entrevista, né? Policialesca. A CIPA não tem uma atuação policialesca. A CIPA tem uma atuação focada no positivo, focada em descobrir as pessoas fazendo o certo. Olha que mudança de paradigma. Olha que visão diferenciada a respeito da segurança, né? Então, por isso que criar mais regras, criar mais regulamentação nem sempre será o caminho. Aconteceu um acidente na plataforma Piper Alpha. O acidente aconteceu em 1988. Nesse triste acidente na plataforma de petróleo Piper Alpha, morreram 167 pessoas. Muito triste. O curioso, né, a plataforma pegou fogo, né, explodiu, morreram 167 pessoas no acidente. O curioso é que existia uma regra de ouro, que era o seguinte: em caso de emergência, todos vão para o ponto de encontro. Em caso de emergência, todos devem ir para o ponto de encontro. Alguns trabalhadores que estavam na plataforma no momento do acidente, eles perceberam que o fogo estava aumentando muito na plataforma. Eles falaram, gente, o ponto de encontro está comprometido. Não serve mais. E aí o que eles fizeram? Esses trabalhadores que perceberam que o ponto de encontro estava comprometido, eles se jogaram no mar. 167 trabalhadores se manteram fiel. Falaram, não, vamos cumprir o procedimento. Vamos cumprir a regra. Vamos para o ponto de encontro e vamos permanecer lá esperando salvamento. Eles foram para o ponto de encontro. Como eles estavam no meio do mar, o salvamento demorou, o fogo alcançou eles, morreram queimados. Eu estou dizendo que nós não devemos seguir regras, nós não devemos criar regras. Eu estou dizendo que as regras de segurança devem ser inteligentes. E toda regra, deve ser ensinada para o trabalhador que ele deve julgar se a aplicação daquela regra faz sentido no contexto da operação dele.
Se a regra não fizer sentido, ele não deve cumprir ela. Se a regra comprometer a segurança dele, ele não deve cumprir a regra. Porque pode acontecer isso também. Igual aconteceu na plataforma de petróleo. Esperar no ponto de encontro foi a ruína de 167 trabalhadores. Gente, eles morreram no ponto de encontro, cumprindo a regra, fazendo o que estava certo. Então, o profissional de segurança deve se preocupar com isso. Minhas regras devem ser realistas. Realista com o quê? Com o ambiente de trabalho. Realistas com a operação. E eu devo entender que o meu trabalhador é um ser humano. Eu devo dotar ele de conhecimento e de liberdade para descumprir a regra caso seja necessário. Ele pode até chamar o SESMIT, se for esse caso. Mas ele tem que ter a liberdade de julgar. É curioso, né? O trabalhador nas empresas, ele se confia nele para manusear uma máquina de 500 mil reais, de 100 reais, de 400 reais, de 2 mil reais. Se confia nele para tudo, mas não se confia nele para ter o julgamento profissional sobre a atividade dele. Olha, meu filho, tu pode manusear uma máquina de 50 mil reais, de 20 mil reais, de 100 mil reais. Mas você não pode julgar nada aqui não. Você só vai fazer o que o SESMIT quiser e o que o seu líder mandar. E o poder de julgamento profissional, né? Nós temos que dar a liberdade para o trabalhador, até para tratar ele como um adulto. Então, criar regras nem sempre é o caminho. Outro erro que a gente comete muito na análise de acidente, o famoso viés de retrospectiva. O que quer dizer isso, Nestor? Viés de retrospectiva. Viés de retrospectiva é quando você olha para trás e pode julgar uma coisa que aconteceu atrás. Acontece muito o viés de retrospectiva nas análises de acidente. Tem até autores que dizem que é uma vantagem injusta o analista do acidente poder julgar o trabalho do trabalhador. Por quê? O analista do acidente, ele já tem todo o percurso feito que levou ao acidente. Ele já sabe o que o trabalhador fez que levou ao acidente. O trabalhador, no momento do acidente, ele não sabia que se ele fizesse tal coisa, certamente aconteceria assim. Talvez ele até pensou, olha, existe a possibilidade de eu fazer isso aqui e a minha máquina puxar a minha mão. É uma possibilidade, mas eu já fiz isso várias vezes. Lembre-se do que eu disse antes, né? Em muitas empresas, o trabalhador faz errado o tempo todo e ele só é, parabenizado. Parabéns, você entregou o serviço antes do prazo. Daí o chefe não liga se esse trabalhador quebrou alguma regra, cometeu alguma violação. Ele entregou o serviço antes do prazo? Parabéns. Dane-se o resto. Mas, se esse trabalhador que quebrou a regra, ele quebrou a regra 80 vezes e 80 vezes deu certo, ele ganhou o joinha, ele ganhou o parabéns. Mas, se em uma vez deu errado, ele vai levar bronca, ele vai ser chamado de burro, de incompetente, de descomprometido e de tantas outras coisas. É justo? Então, cuidado com a retrospectiva. Em retrospectiva, tudo fica mais simples. Tudo é muito simples em retrospectiva. É fácil olhar para o trabalhador e falar, ele errou. Ele colocou a mão no lugar onde não devia. Ele errou. Ele foi usar uma máquina e não estava usando o EPI. Será que o SESMIT estava aberto? Será que é fácil pedir EPI? Será que o chefe dele não ia encher o saco se ele largasse a máquina e fosse lá no SESMIT buscar o EPI? São variáveis que na nossa análise de acidente a gente tem que observar. Não é só o fato dele não ter usado o EPI, é por que ele não usou o EPI. Em retrospectiva, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Até na nossa vida, né? Se você olhar para trás, você vai ver várias decisões que você tomou que você fala, cara, como eu fui burro em emprestar o dinheiro para aquela pessoa. Hoje é fácil você dizer isso, olhando para trás. Mas naquele momento onde você emprestou o dinheiro,
Talvez o cara era seu amigão, seu colegão. Você já tinha emprestado dinheiro outras vezes, ele tinha pago. Ou você viu outras pessoas emprestarem dinheiro para ele, ele pagou e você julgou. Cara, faz sentido eu emprestar dinheiro para ele. Mas, em retrospectiva, tudo fica mais simples. Agora fica fácil você falar, cara, como eu fui burro. Como eu fui burro ter um filho com essa pessoa. Em retrospectiva, tudo fica mais simples. Você olha para trás, mas no dia lá que você teve um relacionamento sexual com essa pessoa e tudo mais, você estava envolvido, caído de amor, extremamente apaixonado. Outras pessoas olharam para vocês e falaram, nossa, que casal lindo vocês são. Tudo estava favorável. E aí você acabou não conseguindo ver os defeitos daquela pessoa. Mas de novo, né? Em retrospectiva, tudo fica mais simples. Que burro eu fui de ter filho com essa pessoa. Que burro eu fui de ter feito sexo no primeiro encontro. Que burro eu fui de comprar uma casa em tal lugar. Que burro eu fui de me casar com tal pessoa. Em retrospectiva, tudo fica mais simples, prevencionista. Até as análises de acidente. É fácil dizer, o trabalhador errou. Eu errei. Mas e se a gente pudesse voltar no tempo e tivesse que tomar as decisões que a gente tomou no passado? Talvez a gente tomaria as mesmas decisões se a gente não soubesse do resultado. Então, prevencionista, cuidado com o viés de retrospectiva, cuidado com simplificar as coisas. Erro humano, ato inseguro, falta de percepção de risco. É o que a gente mais tem visto nas análises de acidente atualmente, né? Antigamente era ato inseguro, né? Agora é falta de percepção de risco, falta de atenção. Esse tipo de análise, não ajuda em nada. Um erro jamais é voluntário. Ninguém erra porque quer. Toda vez que o trabalhador comete uma violação, você pode ter a mais absoluta certeza. Normalmente, ele está bem intencionado. Ele quer entregar um bom trabalho, ele quer ajudar a empresa dele, ele tem família, ele tem filhos, ele quer ser promovido. Então, o cara cometeu um erro, pode ter a mais absoluta certeza. Ele cometeu esse erro baseado na boa intenção. O problema é que, às vezes, o sistema de trabalho leva o trabalhador a cometer o erro. O chefe vem e não fala nada. Outros líderes de outras áreas vêm e não falam nada. Os colegas do lado também fazem a mesma coisa que ele faz. Todo mundo faz errado e ninguém fala nada, porque, na maioria dos casos, o resultado é positivo. Na maioria dos casos, o erro não traz qualquer resultado adverso. Mas naquela única vez que dá errado, nós usamos a nossa análise de acidente para dizer falta de atenção, falta de percepção de risco. Esses dias eu vi uma análise que o trabalhador morreu eletrocutado e a conclusão do relatório de segurança foi ato inseguro. O cara morreu. Aí você vai olhar os documentos da empresa, 20 dias antes do acidente, teve um treinamento de toda a equipe. Adivinha quem foi o único trabalhador que não assinou o treinamento? O que morreu. Estranho, né? No dia do acidente teve um DDS. Toda a equipe assinou o treinamento. Adivinha qual foi o único trabalhador que não assinou o treinamento? O que morreu. A permissão de trabalho, né, com energia elétrica, que ela, na verdade, ela tem outro nome. No dia do acidente, todo mundo da equipe assinou a permissão. O único que não assinou a permissão, o que morreu. Alguma coisa nessa história não cheira bem. Quer dizer que ele não vinha assinando os documentos e ninguém incomodava ele? É isso mesmo? Ou será que depois que ele morreu, as pessoas falaram:
antes ele do que eu. Ele morreu mesmo. Ele não vai voltar. Então, ao invés de eu ir preso, de eu responder, talvez seja o caso da gente culpar o próprio trabalhador pela morte dele. Vamos voltar no tempo e vamos organizar todos os documentos de segurança? Complicado, né? E triste, né? Muito triste. Ele julgava que a equipe era amigo dele, que era colega dele. E os colegas deles, o que fizeram com ele? Pegaram a imagem dele e jogaram a imagem do colega que morreu na lama. Horrível, né? Mas é o que a gente vê nas empresas hoje. As pessoas, para se defender, jogar a culpa no colega. E o pior é que a cultura de segurança da empresa é permissível quanto a isso. O SESMIT da empresa viu essa análise de acidente e não falou nada. Os líderes viram essa análise de acidente e não falaram nada. A CIPA viu tudo isso acontecer, olhou toda essa documentação e não falou nada. Cultura de segurança permissiva. O acidente aconteceu, 4 meses depois do acidente, todas as medidas que foram propostas na análise, nada foi implementado. E ninguém fala nada. Não houve aprendizado. Um trabalhador morreu. Mas na prática do dia a dia, nada mudou. A única coisa que mudou é que aquela família perdeu um componente, perdeu o provedor, um dos provedores, o cara que bancava a família financeiramente, o cara que era pai, que era marido, que era amado, não volta mais. É triste, né, prevencionista? Mas é real. E é uma reflexão para nós. Porque às vezes nós estamos dentro das empresas, vendo essas coisas acontecerem, e a gente fala, velho, se ninguém está se incomodando com isso, eu também não vou me incomodar. Não quero me indispor, não quero caçar briga. Mas tem alguém que não vai mais voltar para casa, né? É triste. Prevencionista, a ausência de aprendizado no acidente de trabalho é uma coisa gravíssima. Então, eu devo buscar com que a análise de acidente conduza ao aprendizado. Para isso, eu vou analisar o quê? As condições ambientais. É um fator importante. O ambiente é quente, o ambiente é frio, o ambiente é ruidoso, o ambiente é insalubre, no sentido de não ser salubre, saudável. Isso deve aparecer na minha análise de acidente. E o sistema de gestão da empresa? Como é que é? Opa, olha aí, nós saímos, né, de erro humano, ato seguro, ato inseguro, para olhar as condições do ambiente. Para olhar o sistema de gestão, quais são as normas de segurança que a empresa tem? Quais são as regras de segurança que a empresa tem? E os programas de segurança da empresa, eles existem apenas para cumprimento legal ou são implementados de fato? É fácil você observar isso. É só você ir lá nos planos de ação e observar os planejamentos dos programas anteriores e saber o que disso foi implementado e o que não foi. Então, prevencionista, como é que funciona o sistema de gestão na sua empresa? Esse tipo de informação também deve entrar na análise de acidente. Tem empresa, né, que o sistema de gestão da empresa, a organização da empresa, só está preocupada com a entrega do resultado. Ela valoriza o herói, o cara que vai além para entregar resultado. E ela não está preocupada se o cara fez certo ou se ele fez errado. Se ele cometeu uma violação para entregar o resultado, a empresa não está preocupada. A menos que, como eu disse, né, o acidente aconteça. Se o acidente não acontecer, continua tudo da mesma forma.
Então, prevencionista, olho no sistema, nas normas, nas regras, implícitas e explícitas. O Scott Geller diz uma coisa interessante, ele fala que a cultura de segurança, né, o Ivo Caetano está falando, né, tem algumas que ainda punem o trabalhador, exatamente. O Scott Geller fala uma coisa interessante, ele disse que a cultura de segurança da empresa cria uma norma social. E essa norma social na empresa tem mais peso do que a norma escrita. Olha que coisa interessante. A cultura de segurança cria a norma social na empresa. E a norma social tem mais peso do que a norma escrita. Eu me lembro quando eu era servente pedreiro que, olha, há muito tempo atrás, quando eu ia usar luva, o pessoal fazia chacota. Ah, pra que você vai usar essa luva, rapaz? Mocinha! Tá querendo afinar a mãozinha para passar na esposa? É uma chacota danada. Então, no treinamento de segurança, o pessoal falava, use a luva. No dia a dia, os próprios trabalhadores desencorajavam-me a utilizar a luva. E na sua empresa prevencionista? Como é que é? Existe encorajamento ao comportamento seguro ou encorajamento ao comportamento inseguro? Ou, às vezes, existe indiferença. Fazer o certo ou fazer o errado, ninguém se importa, desde que o resultado seja positivo. Entregou produção, o resto não importa. Nós temos que pensar nisso. Como as regras da minha empresa, como as normas da minha empresa, como os programas da minha empresa, como a cultura de segurança da minha empresa direciona os comportamentos. De novo, prevencionista, aqui hoje são reflexões duras, mas são muito importantes. Outra coisa, né? Observar os elementos humanos, as crenças, as expectativas dos trabalhadores, o medo que o trabalhador sente às vezes na operação, medo talvez do SESMIT mesmo. Tempos atrás eu fui fazer um diagnóstico de cultura de segurança numa empresa que ela tem ainda, a entrega de cesta básica. A regra da empresa é, se o trabalhador se afastar, ele perde a cesta básica. Apenas se ele se afastar por Covid-19 ou conjuntivite, ele não perde a cesta básica. O resto, qualquer outro afastamento, ele perde a cesta básica. Resultado disso, ninguém quer relatar acidente. Com medo de ser afastado. Se for afastado, perde a cesta básica. O cara se acidenta e fica lá quietinho, morrendo de dor. Porque se for afastado, perde a cesta básica. Prevencionista. A própria empresa conduz o trabalhador para esconder o acidente. E aí, uma trabalhadora trabalhou 2 semanas com dor no nervo ciático. Para não relatar e não ter que faltar ao trabalho e não ter que perder a cesta básica. Trabalhador que trabalha com dor está mais propenso ao acidente, sim ou não? Evidentemente que sim, não é isso? O trabalhador que trabalha com dor está mais propenso ao acidente. A atenção dele fica dispersa. Ele está de olho na atividade, mas o corpo dele está chamando a atenção, né? Está de olho na atividade, mas o corpo está chamando a atenção. SST Brasil, comentário interessante. Ó. SST é uma ciência que precisamos ir além das NRs. Bacana, né? Então, prevencionista, cuidado com isso. Com esse foco, né, com esses tipos de bônus que afastam o trabalhador do relato de acidente. Ele não vai relatar para evitar de ser afastado. Inclusive, aí, além disso tudo, ainda criou-se o estigma, a Rádio Peão começou a falar entre si que todo mundo que relatar acidente vai perder a cesta básica só por relatar o acidente. Além disso tudo, né? Piorar mais ainda.
Aí, isso não é verdade, não está na regra, mas criou-se esse fantasma na empresa. Se relatar acidente, perde a cesta básica. Se errar no trabalho, perde a cesta básica. Resultado, as pessoas quase não relatavam acidente nem erro delas mesmas, com medo de perder a cesta básica. E aí eu fui falar com o pessoal da RH e falou, não, isso não acontece. Perder a cesta básica por falta acontece. Só a única falta justificável é Covid e conjuntivite. O resto, qualquer falta, perde a cesta básica. Mas simplesmente relatar um acidente não faz perder a cesta básica. Mas aí, conversando com o trabalhador, eles confirmaram, não, sim, perde a cesta básica. Aí eu falei com o RH o seguinte, falei, olha, nós temos aqui um caso de duas verdades. A verdade do RH é que se relatar acidente, não perde a cesta básica. A verdade da operação é que se relatar, perde a cesta básica. São duas verdades. Quem disse que precisa ter só uma verdade, prevencionista? Se o trabalhador acredita que aquilo é verdade para ele. E cabe à empresa desmistificar isso. Porque senão o relato de acidente fica comprometido. Flaviane Rezende comentou, o trabalhador é humano. Qualquer coisa que nos incomoda, que nos aflige, influencia na segurança. Bacana. É bem por aí. Então o cara está com dor no nervo ciático, vai influenciar na sua própria segurança. Duas verdades podem acontecer ao mesmo tempo, prevencionista. Não precisa ser um ou outro. Então, já viu aquele conceito, né, chamado empatia? Se eu tenho empatia com o trabalhador, eu vou buscar, tentar olhar o mundo pelas lentes dele. Se ele acha, se a Rádio Peão começou a achar que se relatar acidente perde a cesta básica, ninguém quer mais relatar, o RH tem o dever, se possível em parceria com o CERT, de desmistificar isso. Fazer palestras, DDS, colar banners, pessoal, colocar na intranet, enfim, qualquer ferramenta para informar que não pode relatar acidente e mesmo assim não vai perder a cesta básica. Não perde. Caso de duas verdades. A verdade do RH, a verdade da operação. E todas as duas verdades são verdades. Então eu preciso observar, né, os fatores humanos, as crenças, o clima de trabalho. Né? É comum também que quando o chefe grita com alguém de manhã, isso acaba desestabilizando o trabalhador que foi alvo de grito e os outros da equipe também, influenciando os elementos humanos. O trabalhador fica, nossa, cara, olha ele aí de novo, olha aí, o chefe está aí de novo, ai meu Deus, será que ele vai gritar comigo? A atenção do cara que devia estar só na operação, está aqui na operação e no chefe. Operação e no chefe. Operação e no chefe. Se é uma atividade que exige alta carga cognitiva, a chance do acidente aumenta. Fatores humanos também devem entrar na análise de acidente. Então, eu preciso observar quais são as condições ambientais que podem ter contribuído para o acidente. Quais são o que o sistema de gestão pode ter contribuído para o acidente? E se há elementos humanos envolvidos no acidente. De novo, quais foram as condições que contribuíram para o acidente, condições ambientais? O que no sistema de gestão pode ter contribuído para o acidente acontecer? E os elementos humanos que podem ter contribuído para o acidente acontecer, fugindo daquela análise binária de ato seguro ou ato inseguro. Erro humano, não erro humano. Percebeu o risco? Não percebeu o risco. Pessoal, colocar numa análise de acidente, trabalhador não percebeu o risco, não ajuda em absolutamente nada. Colocar na análise de acidente, foi ato inseguro, não ajuda em absolutamente nada. Não traz aprendizado. Culpar o trabalhador não ajuda em nada, não leva a aprendizado. O Todd Conk tem uma frase que é muito interessante, ele diz: nos casos de acidente do trabalho, a empresa possui duas opções. Nos casos de acidente de trabalho, a empresa possui duas opções: culpar e punir
ou aprender e melhorar. Culpar e punir, ou aprender e melhorar. Ele diz, não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você culpa o trabalhador e pune ele pelo acidente, ou você aprende com aquele acidente e melhora. E essa verdade eu tenho percebido nas empresas realmente. Quando você pune o trabalhador, não há aprendizado. Se não há aprendizado, não há melhoria. Se não há melhoria, a chance daquele acidente voltar a se repetir é muito grande. Então, outros componentes que a gente pode observar. O indivíduo, né, operador com sono, operador cansado, operador preocupado. Em tempo de Covid agora, a mãe está com Covid. Se a empresa puder, dispensa esse cara nos primeiros dias. Vai para casa, vai cuidar da sua mãe. Ou vai cuidar de você mesmo. Você não está com cabeça aqui para trabalhar. Se a empresa tem cultura de segurança para isso, pode valer a pena. Então, operador com sono, operador preocupado, operador sobrecarregado. Olho no indivíduo. A tarefa imprevista, a tarefa que muda, que traz alguma novidade, uma tarefa nova. A diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real. A gente tem que tomar muito cuidado com a diferença entre trabalho prescrito e trabalho real. Nos manuais da empresa, tudo é muito lindo, né? Maravilhoso. Até falava no curso hoje. Eu nunca vi em um manual de procedimento da empresa ter lá escrito assim, pode faltar ferramenta, pode faltar EPI, pode acontecer de faltar máquina apropriada. Não, no procedimento é tudo lindo, é tudo maravilhoso. No procedimento a ferramenta sempre está disponível, o EPI sempre está disponível, o produto sempre está disponível, o tempo para ele realizar a atividade sempre é o tempo ideal. No procedimento é tudo lindo. Mas aí, quando você vai para a prática, você tem a diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real. O trabalho imaginado e o trabalho realizado. E nós temos que levar isso em consideração numa análise de acidente. O colega Lutz Prato até comentando, é preciso ver o lado humano, né? Nossos colaboradores não são máquinas. Uma boa reflexão. É preciso observar também o material, né? Material com defeito, máquina nova, máquina estragada, ferramenta improvisada. Tudo isso deve entrar também na minha análise de acidente. Matéria-prima disponível. Meio de trabalho, eu também devo observar na minha análise de acidente. Sinalização horizontal, piso escorregadio, chuva, relâmpago, inundação, qualquer coisa que puder entrar no cenário e modificar a realidade, a gente deve observar. E, claro, observar também a cultura de segurança, né? Como é que é a cultura de segurança da sua empresa? O trabalhador está envolvido nas ações de segurança, ou quem faz gestão de segurança é só o setor de segurança, o trabalhador não participa. O líder participa ou não? É fácil ver o líder, né, se ele participa ou não das ações de segurança. Quer ver um exemplo? Na CIPAT, o líder só está lá quando a CIPAT abre ou ele fica durante todas as palestras? Opa! No DDS, o líder participa do DDS ou não? Mas o líder ministra DDS? Ou é só o SESMIT? Quanto menos o líder se envolve em segurança, isso mostra que a cultura de segurança da empresa é baixa. Reunião de CIPA. Qual foi a última vez que o líder participou? Nós estamos falando de quê? Cultura de segurança. Quanto menos o líder participa da segurança, mais imaturo é.
Cultura de segurança, as crenças da empresa. O que a empresa pensa sobre segurança? A empresa pensa que segurança do trabalho é um custo desnecessário? Ou ela pensa que segurança do trabalho traz benefício para a organização? O que isso tem a ver com análise de acidente? Tudo, prevencionista. Se a empresa pensa que segurança do trabalho é um peso, chances são de que você vai acabar de analisar um acidente e pode ter outros acidentes. Porque o comportamento de risco está enraizado naquela organização. A segurança é um peso, atrapalha. E aí, o profissional de segurança só é chamado para apagar fogo, né? Só é chamado para apagar fogo. Então, cultura de segurança. Importante demais observar isso. Na cultura de segurança, observar algumas coisas também, tá? Existe liberdade para relatar os acidentes? Existe liberdade para o trabalhador acessar o direito de recusa? Qual foi a última vez que algum trabalhador acessou o direito de recusa na sua empresa? Se ele não acessa, por que será que ele não acessa, hein? Tá cheio de empresa onde se o cara acessar o direito de recusa, o chefe dá uma bronca nele. Ou se ele acessar o direito de recusa, fala, ó, eu não vou trabalhar naquela atividade sem cinto porque é muito arriscado. Um colega do lado fala, mas eu trabalho. Você não vai, mas eu vou. Daí o cara fica, putz, velho, e agora? Meu chefe vai acabar comigo. Minha moral nessa empresa acabou. Eu falei que não vou fazer, o colega do lado vai e faz. Isso mostra claramente uma cultura de segurança imatura. Quando a empresa tem cultura de segurança madura, o cara fala, não vou trabalhar, imediatamente é imobilizado as equipes para ver lá, para checar se aquela condição é uma condição de risco mesmo. E se for, corrigi-la. Direito de recusa não é muleta de preguiçoso. Direito de recusa é só para situação de risco inaceitável. E outra coisa, se o trabalhador acessar um direito de recusa, ele não vai acessar, eu não vou trabalhar naquela área porque está sem cinto de segurança. Então eu vou cruzar os meus braços e vou para a salinha tomar café e assistir um bom programa de televisão. Não é isso, prevencionista. Direito de recusa é o cara não trabalhar em uma área de risco inaceitável, mas ele pode fazer outras coisas até que aquela situação de risco inaceitável seja corrigida. Existe uma irrealidade até entre nós, profissionais de segurança. A gente acaba não entendendo bem o que é o direito de recusa. Nós precisamos entender até para poder ensinar para o trabalhador. Tudo isso está dentro de quê? Cultura de segurança. E terminando, nós temos que observar também o clima de segurança. Numa análise de acidente, observar o clima de segurança é fundamental. O clima de segurança é fortemente influenciado pelo que aconteceu naquele dia. Por exemplo, naquele dia o trabalhador teria que entregar 100 peças. Mas aí a empresa vendeu muito mais e o chefe falou para ele, olha, na verdade tu vai ter que entregar 130. Não é mais 100, é 130. Corre, sebo nas canelas. Aí lá vai o trabalhador, né? Correr. Clima, afeta o clima. Como a gente deu o exemplo de gritar com alguém, afeta o clima. Observar o clima de segurança é fundamental. Clima de segurança. Gente, estou sabendo que por conta do Covid, a empresa vai demitir muita gente. Aí todo mundo começa, meu Deus, será que vai ser eu? Ainda estou pagando a minha bis. Falta mais da metade das parcelas. E se eu for demitido? O que eu vou fazer da vida? Afeta o clima. Prevencionista, tudo isso deve entrar na análise de acidente. O que a gente mostrou aqui ao longo dessa live, né? Já vamos para 1 hora e 10 minutos. Uma análise de acidente bem feita vai muito além daqueles jargões que a gente normalmente usa. Falta de atenção, erro humano, ato inseguro.
fator pessoal de insegurança e tantas outras coisas que a gente utiliza. Uma análise de segurança, uma investigação e análise de segurança bem feita, entrega um resultado: aprendizado. A partir desse aprendizado, de descobrir por que o acidente realmente aconteceu, daí nós vamos elaborar um bom plano de ação. Bom plano de ação, sugiro para você 5W2H, o melhor plano de ação que tem. O que, por quê, quando, onde, quanto custa, quanto tempo vai fazer executar a tarefa. Inclusive tem um site onde você pode baixar o plano de ação 5W2H de graça. O nome do site é Segurança do Trabalho NWN. Acesse lá o site Segurança do Trabalho NWN, vai lá na caixinha de pesquisa e escreve lá 5W2H. Tu vai e baixa lá um plano de ação para você usar na sua empresa, nas suas análises de acidente. Prevencionista, análise de acidente tem que ter aprendizado. Se não gerar aprendizado, ela não vale nada, é um puro desperdício de tempo. Um puro desperdício de tempo. E vamos ser sinceros, para o profissional de segurança que quer ser valorizado na empresa, a pior coisa é jogar tempo fora, é jogar energia fora. Nestor, mas e se eu usar árvore de causa, Ishikawa, árvore de falha, 5 porquê? Será que eu consigo fazer uma análise de acidente e fugir dessas binárias de erro humano, ato inseguro, falta de atenção, falta de percepção de risco? Na verdade, infelizmente não. Eu vejo muitos colegas que usam o Ishikawa, por exemplo, e ainda assim na conclusão eles colocam lá falta de atenção, erro humano. Então não ajuda muito. Por isso que é preciso a gente ir além e conduzir a investigação toda e a análise toda dentro desses preceitos que a gente está passando aqui. Legal? O colega fez uma pergunta aqui que vale a pena a gente... o Ivo Caetano, qual é a melhor opção para não punir? A melhor opção para não punir, Ivo, é... Primeira coisa, o próprio profissional de segurança entender que quando a gente pune o trabalhador, ele tende a mudar de comportamento na presença do agente punidor. Então, logo o agente punidor se afaste, o trabalhador tende a voltar o seu comportamento para o mesmo comportamento anterior à punição. Todos os grandes pensadores de segurança dizem isso. Juliana Blade, Scott Geller, Sidney Dekker, Carlos Macera, grandes feras, dizem a mesma coisa. Punir não resolve o problema. A primeira coisa é eu, profissional de segurança, entender isso e disseminar isso dentro dos meus pares na empresa. Com meus colegas de SESMIT, com os líderes. E aí depois é a gente descobrir como evitar a punição. Normalmente, tentando descobrir por que o trabalhador fez o que fez. Talvez uma simples conversa resolva. Por que, meu filho, você não está usando o óculos? Eu esqueci. E realmente, se ele esqueceu uma vez, pessoal, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Se o cara esqueceu de colocar o óculos uma vez, ele errou. Ele coloca o óculos, acabou. Vida que segue. Se ele erra todas as vezes, opa, aí já é um caso mais complexo. Por que está acontecendo com frequência? O que muitas empresas fazem para evitar o erro do não uso de EPI? Elas ensinam o trabalhador o conceito de cuidado ativo. O que é cuidado ativo? Ensina o trabalhador a cuidar de si, cuidar do outro e se deixar cuidar. Toda empresa que tem um forte uso do cuidado ativo, quando um colega vê o outro sem óculos, ele vai lá e relembra o outro a necessidade do uso do óculos. Demonstra preocupação. E ele não chegou, seu burro, você esqueceu de usar o óculos. Não é isso. É falar, ô fulano, chama a pessoa pelo nome, né? Oi, João. João, parece que você não está usando óculos, né? Cuidar do outro. E aí vem o se deixar cuidar, né? A gente ensina o João a dizer,
Cara, muito obrigado por me lembrar. Realmente eu esqueci. Muito obrigado. Vou me esforçar para que isso não aconteça de novo, tá bom? Tá bom. Se deixar cuidar. Então, cuidado ativo. Cuidar de si, cuidar do outro, se deixar cuidar. Empresa madura em segurança do trabalho normalmente usa isso. Cuidado ativo. É uma opção para não punir. Então, entender por que o cara fez errado, né, na nossa visão, errado, e tentar descobrir por que ele fez errado. Se é o uso do EPI, cuidado ativo vai ajudar. Se é outra coisa, a gente tem que descobrir por que é. Por exemplo, esses tempos, um colega contou essa história, achei muito interessante. Um trabalhador não estava usando óculos, ou não estava usando capacete. Ele viu o trabalhador não usando capacete, chamou o trabalhador para conversar, e ele percebeu que o trabalhador estava com muito medo, estava elétrico. E ele falou, não vou falar nada para esse trabalhador agora. Ele falou para o chefe do trabalhador, ei, posso tomar um cafezinho com ele? O chefe falou, pode. Aí o cara pegou esse trabalhador, levou lá no lugar de tomar café, conversaram sobre futebol, sobre amenidades, e os filhos, e não sei o quê, amenidades. E aí depois ele perguntou, eu estou curioso por uma coisa, por que você estava trabalhando lá em cima sem o capacete? Aí o cara foi e levou ele até o capacete e falou, tá vendo essa parte aqui do capacete? Essa parte do capacete corta a minha cabeça. Olha a minha cabeça aqui, ó. Aí o cara olhou a cabeça do trabalhador, estava uma ferida atrás. Empatia. Não é muito mais fácil chegar para esse trabalhador, seu burro, seu descomprometido, vou te dar uma advertência, usa agora. Tem profissional de segurança que faz isso, usa agora. Grita com o camarada. Mas o que esse colega escolheu? O caminho da compaixão. Olhou para o trabalhador, percebeu que ele não estava bem, que ele estava com medo, sabia que ia levar uma bronca. Vamos tomar um cafezinho. Conversou amenidades. Para quê? Para o trabalhador se desarmar. Perguntou, demonstrando interesse. Rapaz, eu estou curioso, né? Por que eles estavam trabalhando sem capacete? Percebe? São atitudes que tomam muito mais tempo do que você dar uma bronca. Mas que quando você faz isso com o trabalhador, você ganha ele para você. E aí o trabalhador vai passar a te respeitar como pessoa e como profissional. Por outro lado, se você pune, se você dá bronca, ele passa a te temer. Ele passa a te temer. Temer não é respeitar. Grandes líderes não lideram pelo medo. Grandes líderes lideram pelo exemplo, através da empatia. Então tá aí, né? Algumas sugestões, Ivo, para não punir. Esse é um tema que eu gosto muito, talvez algum dia a gente até faz. Na verdade, a gente tem alguns artigos sobre isso no nosso site, né? Sobre como evitar a punição. É um tema muito bom e muito necessário. E a gente precisa avançar muito nisso. Toda vez que eu publico conteúdo sobre não punição, eu sou altamente criticado por profissionais de segurança do trabalho. Que dizem, isso não funciona, na minha empresa eu puno mesmo. Na minha empresa eu puno mesmo. Sempre fiz assim, vou fazer assim. Ok, meu filho. Se a empresa está confortável com você punir, continue. Se você acha que isso dá resultado, então continue. Mas aposto que se você fizer uma análise crítica, você vai ver que a punição não é o melhor caminho. É o caminho mais fácil. Mas é o caminho que normalmente faz você ter menos resultado. Faz com que você seja temido. Talvez até odiado. Já viu nas empresas que a maioria das empresas, os trabalhadores não gostam do técnico de segurança? Vocês já se perguntaram por que isso acontece? Certamente, muito disso tem a ver com isso. Com punição. O técnico vem aí, vai, se arruma. O técnico vem aí. Eu acho, prevencionista, que dá para ser muito melhor do que isso. Muito melhor do que isso. Do que simplesmente punir o trabalhador. Prevencionista, estamos quase encerrando e eu quero aproveitar para convidar você para o nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR. Nós temos esse curso no formato presencial, no formato EAD. Formato presencial, próximas turmas, Belém do Pará. E
Belém do Pará, Belém do Pará, Recife. Em breve também nós estamos divulgando Uberlândia, vamos ter o curso também em Uberlândia. E temos o curso Descomplicando o GRO e o PGR também no formato EAD. Inclusive estamos com vagas abertas agora e as vagas vão encerrar, nós vamos fechar a turma em março. Então se você quiser saber mais sobre o curso, acesse o site nestorwneto.com ou chama aí no privado e fala, Nestor, eu gostaria do link para o curso. Agora, se você quiser o link para o curso, todo mundo que se inscreve ganha apostila, tá? E na apostila você tem um exemplo de PGR, de inventário de risco. Eu não gosto de falar modelo, tá? Um exemplo. Se você, eu não quero ir no site da SWNet, eu fui lá e não encontrei. Eu queria fazer o curso. Legal. Entre em contato no nosso Instagram, no privado, e aí você fala, Nestor, eu crio o link do curso presencial. Presencial em tal cidade. Ou do curso EAD. Porque tem gente que fala, Nestor, eu queria o link do curso. Você fica, velho, que curso? Será que é o presencial? Será que é o EAD? Será que é o curso de GRO, PGR? Será que é o curso de CIPA? Será que é o curso de medição de ruído? É o curso de quê? Aí você fica sem saber. Belém do Pará, a previsão é março. No Ceará, em breve a gente vai estar ajeitando. Salvador, normalmente a gente faz em Salvador, acho que é em agosto. Então provavelmente vai ser em agosto. Rio de Janeiro, provavelmente agosto ou julho também. Tá? Piauí, a gente está sem previsão ainda, mas em breve a gente quer fazer. Em Goiânia, eu não sei, Goiânia é um lugar onde eu sempre tive dificuldade de formar a turma para o curso. Então, fazer curso em Goiânia para 10 pessoas só, e sendo que tem que pagar hotel, coffee break, eu não sei se eu vou fazer tão cedo em Goiânia. Então, para a galera de Goiânia, eu sugiro que, cara, o mais certo para você seria fazer o EAD. Fazer o EAD. Vitória da Conquista é improvável. Provável da gente fazer na Bahia, só em Salvador. Porque na Bahia também é um lugar ruim de fazer turma, menina. A gente só consegue fazer em Salvador. A gente estava fazendo na Bahia também, eu esqueci, a gente está fazendo também em outra cidade da Bahia. Mas que aí, como é difícil formar a turma, a gente desistiu, né? Então na Bahia, infelizmente, só em Salvador. Em BH, pode ser, né? A princípio, em Minas Gerais, vai ser só em Uberlândia, mas em BH a gente tem sonho de fazer. Certamente um dia a gente vai fazer também, beleza? João Pessoa, na Paraíba, a gente já teve há muitos anos atrás, a gente quer voltar, de repente. Né? Se você disser para mim onde é que tem uma sala bacana em João Pessoa, talvez a gente volte lá, beleza? Prevencionista, eu espero que essa nossa live aqui de hoje tenha trazido para você excelentes reflexões a respeito da investigação e análise de acidente. Sugestão de conduta? Essa live vai ficar salva, tá? Depois, pega essa live, coloca no carro e ouve ela enquanto você estiver dirigindo ou quando você estiver indo para o trabalho, né, no metrô, no ônibus. Ouça ela várias vezes. Tem muitas sacadas aqui que pode te ajudar a levar seu nível de investigação para o próximo nível. Sempre dá para ser melhor, prevencionista. Sempre dá para ser melhor. E eu acredito que essa live tem alguns insights que podem te ajudar a chegar lá. Eu espero que você tenha gostado. Pelos comentários que eu estou vendo aqui, a galera gostou. Muito obrigado a todos pela presença em pleno domingão. Eu acho que eu vou fazer isso mais, né? Fazer live em pleno domingão. Muito obrigado a todos mesmo. Até pensei, velho, será que o povo vai vir no domingo? Mas a galera teve uma presença bem interessante. A gente se vê ao longo da semana. Lembra, se você não segue o nosso trabalho no Instagram, se inscreva aí no Instagram, né? Seja nosso seguidor aqui no Instagram. Temos também o canal Nestor W Neto, né, no YouTube. Se você puder nos ajudar lá, siga o nosso trabalho. A gente quer ser o primeiro canal de segurança do trabalho do mundo a chegar a 100 mil inscritos. Será que a gente consegue? Acho que sim, né? Estamos com 66 mil. Tá longe ainda. Mas a gente quer ser o primeiro canal de segurança do mundo a chegar a 100 mil inscritos. Vamos trabalhar para isso. E é isso aí. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!